Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Vamos começar a nossa aula de número 5, né? Nós vamos continuar falando sobre o dimensionamento de circuito de tomadas. E relembrando que nós vimos aí na aula passada, foi a aula 4, nós começamos a dimensionar os pontos de tomadas, né? E nós vimos que cada cômodo deve ter a quantidade de tomadas de acordo com os equipamentos que aquele cômodo vai ter, e que as tomadas elas são classificadas a depender da sua aplicação, do seu uso em tomadas de uso geral, que são tomadas utilizadas para quaisquer equipamentos de baixa potência, e tomadas de uso específico, como o nome já indica, é uma tomada reservada, entre aspas, né, para um equipamento específico, um equipamento que ficará conectado àquele ponto. E aí este equipamento, normalmente são equipamentos de grandes potências, ou então uma tomada em que o fabricante já indica que aquela tomada é de uso específico para aquele equipamento. Então vimos como fazer o dimensionamento das, dos pontos em relação à potência, né? Então nós vimos que em locais como banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavandas, todas elas, as três primeiras tomadas, elas devem ser de 600 VA e as demais de 100 VA. Locais como garagens e varandas, no mínimo uma tomada de 1000 VA, e nos demais cômodos, como por exemplo sala, cozinha, corredores ou cômodos semelhantes, tomadas de 100 VA. E a tomada de uso específico vai depender do equipamento ou da orientação do fabricante. E para que nós pudéssemos determinar a quantidade das tomadas, nós vimos que vai depender de cada um dos cômodos também, né? E de um modo geral, excluindo aqui banheiros, garagens, varandas, nós temos que levar em consideração a área primeiro, né? Se a área for menor do que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Se for maior do que 6 metros quadrados, menor ou igual, né? Uma tomada. Maior do que 6 metros quadrados, se for na sala e nos quartos, no mínimo, desculpa, uma tomada a cada 5 metros, mais as frações. E se for na cozinha e área de serviço, lavandas, copas, uma tomada a cada 3,5 metros, né? Lembrando que estas tomadas, pelo menos uma tem que estar acima da bancada, com aproximadamente 30 centímetros aí em relação à superfície daquela bancada. Ou então das bancadas, né? A cada bancada que tiver naquele cômodo, uma tomada a mais, né? Correspondente àquela bancada. E aí nós vimos como calcular, né, essas potências e quantidades de tomadas, com os exemplos que foi dado na aula passada. E no finalzinho da aula eu deixei uma, uma atividade, um exercício aí para que vocês pudessem fazer, levando em consideração aquela planta da semana passada que nós utilizamos para fazer o dimensionamento da iluminação. Então estamos utilizando a mesma planta para agora dimensionarmos os pontos, as quantidades e as potências das tomadas. Então vamos retomar aí a aula de hoje com esta atividade, e finalizada a atividade, eu terei uma outra questão aqui para que nós possamos resolver, e logo em seguida vamos dar continuidade falando sobre como fazer as ligações de um circuito de tomadas. Então, a questão, né, pedia para que você calculasse, né, a quantidade de tomadas e a potência, né, as cargas dessas tomadas, posicionasse o quadro geral no local em que você quisesse, a posição que você quisesse, e dali
fizesse as demais conexões, né? Fizesse as ligações entre estas tomadas e o quadro, indicasse quais qual o número de circuito, né, e as potências. Então vamos lá, né, para esses dimensionamentos. Vamos começar pela sala. Então, para que nós possamos aí determinar a quantidade de tomadas para este cômodo, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que definir a área, né? Nós temos que calcular a área deste ambiente. Então, vamos calcular a área. Lembrando que a sala tem dimensões de 4,85 por 4,2 metros, né? 4,20. Então vamos multiplicar aqui, ó, já convertido para metro. Um lado, 4,85, multiplicado pelo outro lado, 4,20 ou 4,2. Nós teremos aí uma área de 20,37 metros quadrados. Beleza? Então, o primeiro passo para este cômodo é calcularmos a área deste cômodo. Depois você vai fazer a comparação, né? Esta área é menor, igual ou maior do que 6 metros quadrados? Obviamente, né? Esta área é maior do que 6 metros quadrados. Então, como a área é maior do que 6 metros quadrados, nós passaremos agora para o segundo passo, que é calcularmos o perímetro. Vamos calcular o perímetro. Então, você tem duas formas de calcular o perímetro, né? Ou soma todos os lados, né? Lembrando que este lado aqui mede o mesmo valor que o de cima, 4,85, e a parede aqui da esquerda, da direita, né? Mede a mesma dimensão que a parede da esquerda, 4,20 metros. Mas, professor, aqui tem a porta, né? Vai contar com a porta também? Vai. Né? Você vai contar aqui toda essa dimensão com a porta, com as janelas, né? Que são as janelas, com a outra porta aqui, com a outra janela, você conta também, né? Mede também com estas partes do cômodo. Então vamos utilizar uma das maneiras, uma das formas de calcular aqui o perímetro, já que eles têm lados iguais, né? Dois lados de 4,85 metros, eu vou multiplicar aqui por 2, mas se você quisesse, você poderia simplesmente somar, né? 4,85 mais 4,85, depois somar com 4,2 mais 4,2. Aqui eu vou multiplicar por 2, né? Porque são dois valores iguais. Eu vou multiplicar o 2 por 4,20 ou 4,2. 4,20. Vou colocar 20. Lembrando que esse último zero aqui não tem valor, né? Então, 2 vezes 4,85, 8,4 ou 8,40. Ou, desculpa, é 9,70. É ao contrário. Esse valor aqui é o resultado da multiplicação de 2 vezes 4,20. Então, 2 vezes 4,85 vai 9,70 mais 2,4,20 dá 8,40. Professor, boa noite. Boa noite. O número 2 aí do cálculo do perímetro, ele surgiu de onde? Que eu não prestei atenção, não vi. Vou voltar aqui para a planta para explicar. Porque você pode fazer assim, para calcular o perímetro, né? Você pode fazer uma expressãozinha colocando assim, o perímetro é igual a este lado, 4,20, mais este outro lado que tem 4,20. Então você vai colocar aqui, né? Vai repetir tudo. 4,20
mais 4,20. Este lado de cima, 4,85. Então, vou somar aqui, né? Mais 4,85. Mais o lado de baixo, né? Que é 4,85. Mais 4,85. Ou eu faço dessa maneira, né? Vou somando aqui todos os lados. Ou eu posso utilizar a multiplicação, né? Como eu tenho dois números iguais aqui, eu posso multiplicar por 2 esse 4,20. 2 vezes 4,20 dá o mesmo resultado, né? Mas como o 4,85 aqui se repete duas vezes, 4,85 vezes 2. Deu para entender aí porque aqui eu utilizei o 2? Entendi, muito obrigado. Beleza. Então, nós temos aí o perímetro de 18,1 metros. O que é que nós temos que fazer agora? Nós vamos agora pegar este 18,1 e dividir por quanto? Alguém lembra por quanto é? Divide por quanto? Por 5. 5, né? Por que nós Isso. É os 5 metros. Porque é uma tomada a cada 5 metros, né? Na sala, em Isso. ambientes como a sala. Então, quando nós dividirmos aí 18,1 por 5, encontraremos 3,62. 4 tomadas. Isso, aí nós aproximaremos para 4 tomadas. Esse resultado que deu aqui é a quantidade de tomadas. Como nós não temos 3 tomadas mais 0,62 de uma tomada, nós aproximamos para mais. Então, neste cômodo, teremos 4 tomadas. Então, aproximaremos para 4, né? Aproximaremos para mais 4 tomadas na sala. Beleza? Alguém não entendeu como dimensionar, como calcular a quantidade de tomadas na sala? Peço desculpas aí. Ô, professor, o meu mesmo estava travado aí. Eu nem vi aí o cálculo. Você vai primeiro calcular a área, né? Vai multiplicar um lado pelo outro, 4,85 vezes 4,20, vai dar 20,37. É maior do que 6 metros quadrados. Aí você passa para a segunda parte, que é calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar aqui, né? Um lado, 4,85, mais outro, 4,85, que vai dar 9,70. Aqui eu utilizei o 2 porque eu estou repetindo duas vezes o 4,85. Né? Então, dá 9,70 mais 4,20 mais 4,20, que dá 8,40. Somando os dois, dá 18,1. É o perímetro, é a soma dos lados. É, né? Como se você pegasse a fita métrica, né, a trena, e fosse lá medir o tamanho, o comprimento das paredes. Então, deu 18 metros, 18,1 metros. E agora, o que é que você faz com esse 18,1? Você vai dividir por 5. Dividindo 18,1 por 5 dá 3,62. Por que foi dividido por 5? Porque a norma diz que na sala nós temos que dimensionar uma tomada a cada 5 metros. Então, encontramos aqui um número com vírgula, 3,62. Não tem como pegar 3 tomadas inteiras, né? Mais 0,62 de outra. Um pouquinho mais da metade. Essa daqui é a metade só. Um pouquinho mais da metade da tomada. Não tenho como pegar e fazer isso, né? Então, eu aproximo para 4. Vou utilizar 4 tomadas neste ambiente. Vamos determinar uma outra coisa. Vamos determinar a potência dessas tomadas. Então, a norma diz que para a sala, as tomadas têm que ser, no mínimo, 100 VA. Então, são 4 tomadas de 100 VA. Eu não vou nem puxar uma setinha aqui, eu vou só colocar o nome. Vou escrever aqui, 4 tomadas de 100 VA.
Então, quem participou aí da aula de sexta-feira de reforço, né, eu falei assim rapidamente, só para dar uma ideia do que é o VA, que é a potência em volt-ampere. Então, essa potência em volt-ampere é a chamada potência aparente, né, que é a potência total que um equipamento consome, um equipamento solicita da rede. Né? 4 tomadas de 100 VA. Felipe está perguntando se essas 4 tomadas podem ser divididas em 2 duplas. Pode. Ao invés de você espalhar 4 tomadas naquele ambiente, você poderia colocar 2 tomadas duplas, 4 tomadas no total, né? A norma sugere que você posicione as tomadas o mais equidistante possível. Equidistante eu vou voltar para o desenho, não vou voltar logo agora, né? Vamos posicionar essas tomadas aqui na sala. O que é que a norma sugere? Ela obriga? Não, é só uma sugestão. Vamos imaginar que vamos colocar uma tomada aqui. Lembrando que eu havia solicitado para que vocês posicionassem as tomadas. Vocês podem posicionar no local que vocês quiserem, né? Aqui é só uma sugestão. Não é obrigado a deixar uma tomada aqui. Eu não quero uma tomada aqui. Não tem problema. Quem manda é o cliente. Ele não quer aqui. Vamos posicionar em outro local. Então, vamos imaginar que uma das tomadas fique nesta parede, né? A norma sugere que ela fixe, a norma sugere que essas tomadas fiquem sempre que possível ao meio, né, da parede, então mais ou menos aqui, né? E o que é que ela sugere também? Ela sugere, como nós utilizamos para o cálculo, uma tomada a cada 5 metros. Então, o que é que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que somar aqui, ó, ou medir aqui, 4,20, né? Dividido por 2 dá 2,10 metros. Então, daqui para cá tem 2,10 metros. Para dar 5 metros, vai dar aqui 2,90, né? 2,90 mais ou menos aqui. Aí a outra tomada deveria ser mais ou menos aqui, ó. Para ficar equidistante. O que é equidistante? Todos mais ou menos na mesma distância. É isso que a norma diz, né? Mais ou menos na mesma distância. Então, claro que você não vai ficar medindo aqui, né, as paredes para dar 5 metros de distância uma da outra. Porque a norma ela não obriga que seja desta forma, né, o posicionamento das tomadas. Ela obriga que você divida por 5, né, o perímetro, mas ela não obriga que você meça 5 metros e a cada 5 metros posicione realmente uma tomada. Não, ela não sugere isso, né, porque às vezes ela não obriga a isso. Por que não? Porque tem situações em que a tomada poderia cair aqui no meio, somou 5 metros, caiu no meio da porta, e agora como posicionar, como deixar essa tomada aqui, né? Então não dá. Por isso que ela sugere. Então não é possível, não vai ser possível fazer essa medida exata. O que é que ela sugere? Posicionar ao meio. Então nós poderíamos posicionar uma tomada aqui, ó. Vamos posicionar ao meio. Ah, mas eu não quero posicionar essa tomada ao meio, eu quero utilizar 2 tomadas duplas. Pode? Pode. A norma não faz nenhuma objeção com relação a isso. Pode também deixar 2 tomadas duplas. Então vamos imaginar que as tomadas, né, uma sugestão, fiquem aqui, né? Olha, nesse desenho não tenho como deixar essa tomada aqui no meio porque é uma porta. Eu vou deixar aqui uma das paredes, né? Poderia deixar aqui também, nesta parede, né? Ou aqui, ou aqui. Então isso aí fica a critério do projetista e do cliente, né? Do gosto do cliente. Anderson está perguntando aqui, se eu quiser colocar 7 tomadas, pode? Pode. Pode ficar à vontade, contanto que essa quantidade de tomadas esteja no projeto, tanto no desenho quanto nos seus cálculos, no seu memorial de cálculos, pode colocar quantas tomadas você quiser. Agora, eu poderia dimensionar 3 tomadas, eu não quero 4 tomadas não, eu só quero 3. Poderia dimensionar 3, só essas 3 aqui, vamos supor que eu retiro essa tomada daqui. Não quero uma tomada aqui, eu só quero 3. Pode? Não, para esta área, para este cômodo, conforme nós calculamos, segundo a norma, não pode.
Por quê? Porque a norma estabelece uma quantidade mínima, né, de acordo com o cálculo, e o que nós calculamos deu como resultado 4 tomadas. Então, o mínimo é 4, não posso colocar menos do que isso. Posso pôr mais tomadas? Posso. 5, 6, 7, 10, pode colocar quantas quiser. O que você não pode é deixar abaixo do mínimo. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Até agora, beleza, professor. Então vamos para o próximo ponto, né? Nós já dimensionamos a quantidade de tomadas, são 4 tomadas, e a potência. Vamos para a potência agora, ó. A potência, ela é representada ao lado da tomada. Então nós vimos que aqui na sala foram 4 tomadas de 100 VA. Então eu teria que escrever a potência da tomada, das tomadas, né? 100 VA, 100 VA. Só que a norma diz que quando as tomadas forem de 100 VA, você não precisa indicar a potência da tomada. Então eu já sei que estas tomadas aqui, elas têm uma potência de 100 VA. Por quê? Porque elas não têm indicação nenhuma. Quando elas não tiverem indicação da potência, automaticamente a potência será de 100 VA. Vamos agora para o dimensionamento da quantidade de tomadas no quarto, no dormitório. Então, as dimensões do quarto, né, 2,70, 2,70, né, porque esse lado aqui mede 2,70 por 2,95. O que é que nós temos que fazer primeiro? Calcular a área. A área 2,70 multiplicado por 2,95. Então, multiplicando aqui, né, teremos como resultado 7,965. Eu não vou nem aproximar, vou deixar assim mesmo, 795 metros quadrados. Agora vamos fazer a comparação, né, com o que a norma diz. 7 metros quadrados, né, aproximadamente 8 metros quadrados, é maior do que 6 metros quadrados. Então, como tem uma área maior do que 6 metros quadrados, é que nós temos que fazer, passar para o próximo passo, que é calcular o perímetro. Então, como eu falei, né, você pode calcular o perímetro desta forma, como eu fiz aqui, né, 2 vezes um lado, mais 2 vezes o outro lado. Se você quiser, você pode calcular simplesmente somando os lados, né? 2,70. Então, vou fazer... Ô, professor, não era 5, não? Oi? Não era 5 metros quadrados? Não, porque aqui não é uma soma, não. Você não vai somar, não. É multiplicar. É a área. Não, eu tô falando. Ah, o total da área. Não tem mais de 5 metros quadrados, não? Não, a norma diz que são 6 metros quadrados. Vou voltar para a tabela aqui. Aqui, ó. Maior que 6 metros quadrados. Para dormitórios e salas, né? Temos aí somar, né? 2,70 mais 2,70 mais 2,95 mais 2,95. Então, somando tudo, teremos como resultado 11,3. Perímetro é de 11,3 metros. Aqui não tem um quadrado não, porque o quadrado é só para a área, né? É unidade de medida de área. Aqui é linear, metro linear. O que é que nós temos que fazer agora? Vamos pegar o 11,3
e dividir por quanto? Por 5? Também, né? Porque segue o mesmo critério da sala. Uma tomada a cada 5 metros. Então, quando dividirmos aí 11,3 por 5, encontraremos 2,26. Se deu 2,26, utilizaremos quantas tomadas aqui no... Aí Wagner já colocou aqui, né? 3 tomadas. Utilizaremos 3 tomadas, né, Wagner? De qual potência? Qual a potência dessas tomadas? Nesse caso aí, professor, aí não tem uso específico não, né? Que aí é tomada do quarto, então vai ser 100 VA, né? 100 VA cada. Isso. Todas essas tomadas aqui, elas são de uso geral, né? São tubos. 3 tomadas de 100 VA. Vamos voltar lá para o desenho, vamos já posicionar essas tomadas aqui no quarto. Lembrando que você pode dimensionar no local que você quiser. Então vai ficar meu critério aqui, né? Se você dimensionou, posicionou em um outro local, não tem problema. Então temos 1, 2 e 3 tomadas. Vou deixar aqui normalmente, vou deixar ao centro elas, é só essa daqui que vai ficar um pouquinho no canto. E eu vou dizer que essa daqui é uma tomada média. Lembrando que essa simbologia aqui, né, a branca, totalmente branca, vazada, é a tomada baixa, tomada média e a tomada alta totalmente pintada, né, totalmente pretinha. Professor, Oi? geralmente as tomadas com interruptor vão ser tomadas médias, né? Normalmente sim. 3 tomadas de 100 VA. E por último, o banheiro. Alguém lembra como é que nós iremos dimensionar a quantidade de tomadas e a potência dessas tomadas no banheiro? Alguém pode me dizer o que a norma diz? Acima de 600 VA, né, professor? Certo, mas tem algum cálculo para dimensionar a quantidade de tomadas? Sim. Pronto. Olha, no banheiro, o que a norma diz, ó? No banheiro não, professor. No banheiro... Só querendo, né? Você querendo adicionar... O importante seria uma, né? Isso, ó, o que a norma fala, ó, que no banheiro não é necessário fazer cálculos, né? Eu até tinha alertado isso quando eu falei aqui da tabelinha, né, que isso confunde. No cálculo não precisa fazer, no banheiro não precisa fazer cálculo. O que a norma diz? No mínimo uma tomada, que essa tomada fique na lavanderia ou no lavatório, né, na pia, próximo da pia. Então não é necessário fazer cálculos. Mas eu poderia deixar 2 tomadas lá no banheiro? Poderia, sem problema nenhum. Então, segundo a fórmula, no mínimo, uma tomada. Então, não precisa fazer cálculo aqui para dimensionar a quantidade de tomadas, no mínimo uma. E qual é a potência dessa tomada? Quem poderia me informar aí a potência da tomada? Alguém citou agora há pouco a potência. Quem poderia confirmar para mim aí a potência da tomada? 220 ou 110 é isso? Não, aí 220 é a tensão. Estamos falando de potência. 20A, não? É acima de 600 VA, de 600 para cima, não, Certo? Então tem que ser no mínimo uma tomada de 600 VA, né? As 3 primeiras, não quero só uma tomada não, eu quero 4.
E aí? As E aí, rapaz? Só como é 600, claro, né, velho? e a última tomada de 100. Tá estudando. Ele foi engolir, foi uma. Hã? Eu fui ali engolir, foi uma. Pessoal, podem desabilitar o microfone aí, por favor? Chegamos de tarde. Ó, Chegamos de tarde. a tomada fica posicionada no local que você quiser aí também, né? Vamos imaginar que o lavatório esteja aqui. É só uma suposição. Porque ele fique aqui. Rico. Vamos dimensionar a tomada aqui, por exemplo. Uma tomada Sapata aí dessa. Hã? Pessoal, tem alguém que está com o microfone habilitado, desabilita aí, por favor. Que número é aqui? 41. Ô, Zezito aí, ó. O Zezito. Zezito, né? Zezito Santos, pode desabilitar o microfone aí, por favor. Beleza, pessoal. Desculpa. Nada, beleza. Já dimensionamos aqui as quantidades e as potências das tomadas. Vamos agora... Isso, o Eric falou que 600, né? Estou vendo agora aqui no chat. Vamos agora finalizar aqui o circuito, né? Deixa eu ver aqui no chat o que é que estão falando. Acho que quando eu perguntei sobre a quantidade de tomadas no banheiro, né? Se não me engano, o Wagner deve ter dito aqui que no mínimo uma tomada. Então foi isso mesmo, né, Wagner? No mínimo uma. Beleza. Eric falou que a potência era de 600 VA, isso mesmo. Boa noite, William. Vamos lá, ó. Já definimos. Antes está falando aqui que o banheiro tem que ter duas. A norma diz, antes, que no mínimo uma. Né? Se você quiser dimensionar duas, aí fica a seu critério, mas no mínimo uma. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao chuveiro. A simbologia utilizada para o ponto do chuveiro é a simbologia da tomada. Então, vou representar aqui por uma simbologia da tomada alta. Não sei se você quis se referir a isso, Anderson, mas fazendo esse comentário sobre o chuveiro, a simbologia utilizada é a simbologia de uma tomada alta, né, com sua respectiva potência. Vamos supor que o chuveiro seja de 5.500 watts. Aí você vai indicar a potência, né? Antes de falar aqui do chuveiro, deixa eu só falar outra coisa aqui sobre a potência. O banheiro, como nós calculamos, é no mínimo uma tomada, calculamos não, dimensionamos, né? É no mínimo uma tomada de 600 VA. A norma diz que quando a potência for acima de 100 VA, nós temos que indicar esta potência na tomada. Então, vamos supor que na sala nós quiséssemos dimensionar uma tomada de 200 VA, aí nós teríamos que indicar a potência desta tomada, 200 VA. As demais que estão sem número nenhum, já dá a ideia de que são tomadas de 100 VA. Então, como essa tomada do banheiro tem uma potência de 600 VA, nós temos que indicar o valor da potência ao lado da tomada de 600 VA. Pronto. E voltando aqui para o chuveiro. O chuveiro, só a simbologia que é representada pela simbologia da tomada, mas nós não dimensionamos, nós não colocamos uma tomada física lá no banheiro, né? Você chega em muitas casas, o chuveiro ele está ligado num plugue de tomada, numa tomada lá na parede. A norma não permite isso, né? Por questões de segurança. E como é que é a ligação do chuveiro? É a ligação direta. Você vai emendar os cabos lá dentro, né? Vai emendar os cabos do chuveiro com os cabos da rede, fase neutra e terra. E é isso mesmo, é emendado. Ou você utiliza o conector próprio para isso, se não tiver, faz uma emenda bem feita e já está pronto. E deixa a emenda dentro da caixa de passagem, né? Usa uma tampa cega,
uma caixa de passagem com tampa cega e deixa as emendas lá dentro da caixa de passagem. Não, a norma não permite que seja utilizada tomada. Então, daqui para frente, pessoal, ao instalar chuveiros, se tiver tomada, retira. Se tiver plug de tomada, retira o plug da tomada e faz a ligação direta. Ou se você já estiver dimensionando, já estiver instalando pela primeira vez, já saiu correto da norma, né? Faz a ligação direta. Aí se o cliente disser, mas não é uma tomada aí não, na casa do meu vizinho é uma tomada, é um plug, não é um plug não? Não. Você vai fazer ligação direta. O William está sugerindo aqui um conector, né, um conector de louça. Wagner está sugerindo um conector de louça. E o William um conector da Vago. Vago é a marca, William? Isso, tem vários conectores, né? Tem um conector eu vou chamar de plástico, mas eu não tenho certeza se o material é plástico mesmo, né? Se é PVC, eu não sei qual material, mas tem alguns que são parecidos com plástico, né? Uns transparentes. Pode utilizar aqueles ali também. Bem ele mesmo, professor. O Aí. contato dele é por mola. Ele é bastante seguro. Bem mais seguro ainda do que o de louça, porque o louça você aperta os bornes com parafuso, né? Corre o risco que o tempo o cabo dilatar um pouco e ficar frouxo e dar um pouco quente. Já como o conector os da Vago são de mola, dá uma conexão perfeita aí por bom tempo. Beleza. Miquel está sugerindo um conector de 20 amperes. Aí vai depender muito do circuito, né? 20 amperes a depender da potência do chuveiro, talvez não seja adequado, né? Se nós levarmos em consideração aqui um chuveiro de 5.500, a corrente vai ser de 25 amperes. Então já não dá para usar esse conector. Na falta, pode fazer a emenda direta mesmo, emenda bem feita. Bem, vamos agora fazer as conexões de circuitos, né? Para isso eu vou utilizar um ponto de luz, imaginando que neste ponto de luz nós temos uma caixa de passagem. Então vou que aqui seja uma laje, né? Então vou aproveitar as caixas de passagem dos pontos de iluminação. E vou posicionar o nosso quadro geral aqui onde estava o quadro na aula passada, né, do dimensionamento da iluminação. Então lembre que nós dividimos os circuitos e normalmente o circuito de tomadas será o segundo circuito. Isso não é uma regra, a norma não obriga que o circuito de iluminação seja o circuito 1, circuito de tomadas, circuito 2. Não, isso é de praxe do mercado, né? De praxe dos projetistas dimensionarem assim. 1 para iluminação, 2 para tomadas. Ou então, você poderia utilizar uma iluminação interna, dizer que aquele é o circuito 1, e o circuito 2, iluminação externa. Aí, obviamente, o circuito de tomadas vai ser o número 3. Então, essa divisão, essa numeração, aí vai do projetista. Então, vamos dizer que o circuito 2 seja o circuito de tomadas. Circuito de tomadas. Eu irei falar um pouco mais à frente sobre a divisão de circuitos e os condutores que por ele devem seguir, né? Antes de nós fazermos aqui as conexões, eu gostaria de mostrar como é que é realizada as conexões da tomada, né? Então, vou parar aqui a apresentação e abrir uma outra apresentação, um outro slide, para mostrar como é feita as conexões das tomadas.
O William está falando aqui também, tem um tipo de barramento de fibra. Deixa eu ver qual é esse barramento. Eu não lembro desse barra. É o barramento de disjuntores, você está se referindo, William? Que é utilizado para fazer o jumper? Aí, Pessoal, acho que é no barramento onde vai neutro, barramento de terra, não é esse não que ele está se referindo? eu não sei. Barramento das fases. Tem esse do quadro, né? Que é o barramento mesmo, que são os parafusos, e tem um outro barramento, se não me engano, chama borneira, o pessoal chama de borneira, que é o que liga os disjuntores. Aí eu não me recordo do qual é que você está se referindo, não. Aqui o isolamento é de fibra, eu não conheço esse de fibra. Felipe está perguntando aqui em que situações usamos fios rígidos. A norma, Felipe, não faz distinção entre fio rígido e o cabo flexível, não. Então, é mais utilizado hoje em dia o flexível, né? Já foi muito utilizado o rígido, mas hoje é mais utilizado o flexível. Então, a norma, pelo menos a norma que eu me recorde, ela não faz nenhuma menção com relação a isso, não. Você pode usar ou um ou outro, né? Ah, mas o fio rígido é melhor na 2,5, por exemplo. O cabo 2,5 é melhor porque talvez é mais resistente, passa uma corrente maior. Não tem nada disso, não. O cabo 2,5 rígido tem as mesmas características que as características elétricas do cabo do fio rígido, né? O cabo de 2,5 tem as mesmas características do fio rígido de 2,5. Então, por esse motivo, nós damos preferência aí o cabo flexível, né? Porque, como o nome já indica, né, ele é mais flexível, ele é melhor de se trabalhar, né? Para fazer a passagem dos cabos aí pelos eletrodutos, né? Para puxar esses cabos, para dobrar. Então, ele é bem melhor de se trabalhar e ele é mais utilizado hoje. Então, tanto faz. De preferência, o flexível. Até para as emendas é melhor, né? Bom, então, vamos às conexões, né? Como é que é feitas as conexões em um circuito de tomadas. Então, vamos ver como são feitas as ligações das tomadas. As tomadas hoje, né, elas seguem o padrão da NDE 5410, que diz que nós temos aí que ter 3 pinos nas tomadas, né? Antigamente eram só 2, mas houve uma mudança aí na norma. E as tomadas hoje em dia, tanto os plugs quanto as tomadas, tem que ter 3 pinos. Então são os pinos conhecidos como 2P mais D, né? Dois pinos para o circuito, né? O circuito fase neutro, e o terminal do meio, o terminal para a conexão do circuito de aterramento. Então, essas posições aqui, elas são padronizadas também, viu, pessoal? Eletroduto ou conduíte é tudo a mesma coisa. O conduíte é um tipo específico de eletroduto. O eletroduto é o nome geral. Então, eletrodutos nós temos vários aí, né? Temos eletrodutos rígidos, eletrodutos flexíveis, eletrodutos de PVC, eletrodutos de metal. Então, nós temos vários tipos aí de eletrodutos, que é um nome geral, né? O conduíte é um nome específico que o pessoal conhece normalmente por garganta, né? É um nome popular, vamos assim dizer. Bem, então, as posições aqui, elas são padronizadas, né? Pelo menos eu tenho dificuldade muito grande em memorizar aqui as posições, né? Com relação aqui ao terra, né? Se o terra estiver na parte de cima, voltado para cima, porque se você virar, obviamente, né, virou aqui 180 graus, o conector terra vai ficar aqui na parte de baixo. Quando ele estiver na parte de cima, o neutro fica à esquerda e o fase fica à direita.
Se você virar, obviamente, né, o fase agora fica à esquerda e o neutro fica à direita. Então, isso causa uma certa confusão. Então, como isso causa uma certa confusão, as próprias tomadas já vem indicando no fundo delas, né, lá na conexão, quais são as posições, né, quais são os condutores que você tem que conectar ali. Então, normalmente é indicado ali a conexão do neutro e a conexão do terra. A conexão do terra não tem como ter dúvida nenhuma, né, porque é o conector do meio. E aí você só vai identificar lá o neutro, que normalmente vem escrito a letra N, que é para indicar que é o neutro. Então, se esse é o neutro, o outro, obviamente, vai ser o condutor fase. E nós temos aí dois tipos de tomadas com relação à corrente, né, a capacidade de corrente. Temos as tomadas mais comuns, que são tomadas de 10 amperes, logo elas têm os seus pinos têm um diâmetro de 4 milímetros, e tomadas para capacidades maiores de corrente, que são as tomadas de 20 amperes, né? Tem um diâmetro um pouco maior, 4,8 milímetros. Então, você pegou lá um equipamento que você tentou conectar, aí não encaixou, ele não entra de jeito nenhum. É porque provavelmente aquele plug é um plug para uma tomada de 20 amperes, né, que tem um diâmetro maior, e a tomada lá da parede é uma tomada de 10 amperes, que tem um diâmetro menor, e você não vai conseguir encaixar, não, de jeito nenhum. O que é que você tem que fazer? Usa um adaptador para usar essa tomada? O que é que vocês acham? Não, porque ela não foi feita para esse tipo de material. Isso, você não pode fazer isso de jeito nenhum, né? A tomada não está se encaixando, a tomada tem um plug grande, e agora o que eu vou fazer? Eu vou usar um adaptador. Pode? Não pode não, né? Porque justamente por isso, né, Abson? Ela é chamada TUI, né, professor? Tomada de uso específico. Vamos imaginar que seja de um micro-ondas lá na cozinha. Aí vem com uma tomada, um micro-ondas bem potente mesmo, né? Ele vem com uma tomada de 20 amperes, aí você não consegue conectar na tomada normal, né, de 10 amperes. Normal, estou me referindo à tomada de 10 amperes. Então, você não pode usar um adaptador. Por quê? Porque se ele já tem aquelas dimensões, o plug da tomada já é grande, é porque por ali vai passar uma corrente muito grande. E se você fizer essa adaptação, né, você vai colocar em risco ali aquela instalação, ela vai aquecer demais, né, e pode acabar dando um curto-circuito pegando fogo. Então, você não pode usar o adaptador, de jeito nenhum. Você tem que trocar a tomada. E, além disso, você tem que ver se os seus fios, os cabos ali, eles estão dimensionados para aquele circuito, né? Se é 2,5, você precisa de um fio maior, né? Um cabo maior. Alguém me chamou aí? Foi eu, Romeilson. Eu vivi uma situação dessa, pessoa, que eu trabalhava no colégio, né? Aí tinha os que sempre nas aulas, eu ia estar lá nas salas. Aí chegou uns data show novo, que essas tomadas era mais grossa. Aí teve que comprar os adaptadores. E como precisava utilizar, teve que usar com esses adaptador. Aí acabou ficando, né? Até hoje. Acabou ficando nisso. Né? Mas não pode, não. É perigoso, né? Você tem que, na verdade, trocar as tomadas e verificar se os cabos eles vão suportar a corrente. Realmente suporta, porque a norma sugere que a bitola mínima do cabo para a tomada seja de 2,5, então provavelmente esse cabo de 2,5 já suporta essas máquinas aí, né? Então o ideal seria só verificar se a bitola estava adequada e trocar a tomada para uma tomada de 20 amperes. Mas nesse lugar os povos querem fazer o que é mais barato, aí não pensa no risco do futuro. Pode ter um risco, né? Professor, Esquece aí à noite, fica a noite toda ligada aí. Se eu substituísse apenas o pino macho, resolveria o problema também? Não, vai dar no mesmo. Aí quem vai aquecer agora é o pino, é o plug, né? O que vai aquecer agora é o plug, que vai derreter é ele. Eu entendo, por exemplo, quando você compra um chuveiro, você tem a opção de colocar o pino. E se eu cortasse o cabo e colocasse só esse pinozinho?
entendeu? Independente ou não da amperagem dele, né? Que, vamos supor, 20 amperes, ele resiste mais, né? Pronto, aí a gente volta àquela situação que eu falei logo no início, que o chuveiro, a norma diz que você não pode conectar chuveiros com tomada, com plugs de tomada, como se fosse um plug de uma televisão, um plug de um ventilador. Você não pode utilizar um plug e nem pode colocar uma tomada lá em cima para conectar esse plug. Você tem que ligar direto. Então, no caso do chuveiro, já está descartado o uso da tomada, aí o plug e a tomada, tem que ser uma ligação direta. Ô, professor, evita também até a situação da oxidação, né? Em qual caso? Porque ali a carga, a corrente que passa ali, ela é potente, então, à medida que ela está passando com o tempo, aquilo ali vai oxidando, vai perdendo. Pode oxidar, né? Aparecer uns pontinhos pretos, né? Pode realmente acontecer isso. É porque já indica que aquilo já está... indica que aquele circuito ali ele já não está bem dimensionado, né? Já está acontecendo alguma coisa de errado. Está dando um ponto quente ali. Anderson está perguntando aqui se invertou o terra com o positivo. No caso aí, ó, seria o positivo com o terra com fase, né? Aí é um risco muito grande. Você pode energizar a carcaça do equipamento, porque o fase agora vai estar, olhando aqui no desenho, né? Pelo menos o que eu entendi foi assim, né? Vamos supor que na hora da instalação você inverteu, fez a conexão correta do neutro, com o cabo azul, aí você não identificou, você usou todas as cores, né? Todos azuis. Até pode, a norma até permite utilizar às vezes as mesmas cores, contanto que você identifique esses condutores. Mas não tinha, você usou todos azuis. Só que aqui, ao invés de utilizar o azul, este azul aqui, no terra, você ligou o fase. Aqui é o neutro, né? Normal. O fase você ligou aqui no terra. E o terra você ligou no neutro, ou no fase. Você fez essa inversão. Acontece alguma coisa? Acontece. Porque esse pino fase aqui, né, ele vai ser conectado neste plug, ou este pino de terra vai ser conectado neste pino aqui, nessa conexão vai ser conectado nesse pino. E este pino aqui, ele está conectado a um cabo, né, que vai lá para o equipamento. E lá no equipamento, vamos imaginar que o equipamento seja esse aqui, ó. Ao invés de ser uma tomada, é um aparelho de som que tem uma carcaça metálica. Lá dentro do aparelho de som, esse pino de fase, esse condutor fase, ele toca na carcaça em algum ponto lá dentro. Ele vai dar voltas e voltas e vai acabar tocando na carcaça, porque a norma diz que aparelhos metálicos, né, aparelhos que tenham partes metálicas, elas têm que ser aterradas. E esse aterramento, normalmente no equipamento eletrônico, ele é feito internamente, né? O fabricante já faz a conexão de terra ali e leva para o circuito lá dentro, né? A plaquinha lá dentro, que acaba levando para a tomada lá fora, né? Internamente, externamente. Então, em algum ponto, esse pino aqui, terra, lá do plug da tomada e lá da tomada, ele vai se conectar com a parte metálica do aparelho. Isso quer dizer que se você ligar, assim que você tocar no equipamento, você vai tomar um choque. Então, pode acontecer isso, né? Fazer essa inversão aí, com certeza vai dar um choque aí em quem tocar nele. Essas questões de aterramento, pessoal, aí tem outra pergunta aqui, né, de aterramento. Eu vou deixar para falar na aula que nós falarmos sobre proteção, né? Vai ter uma parte lá que vai falar sobre aterramento, os tipos de aterramento, e aí eu vou deixar para falar com mais detalhes nessa aula, beleza?
Bom, então vamos às conexões, né? Por essa imagem aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia de como é que é a conexão do circuito, né, de tomadas, neutro em um pino, terreno do meio em outro e o fase em outro, da extremidade. Então, eu utilizei foi um de tomadas. Peço desculpas aí que eu achei que tivesse com a imagem das tomadas. Tá? Mas desconsiderando aqui a lâmpada, né, as seções da lâmpada. Então, como é que é a ligação? Ó? Esse pino da esquerda, né, já que o pino central aqui, o conector central, está voltado para cima, né, que é o de aterramento. O da esquerda, então, vai ser o neutro. Você vai conectar aqui no neutro. Beleza? Aqui está virado, né? Ele virou aqui ele virou aqui a tomada, né? Este outro aqui, obviamente, né? Vai ser o fase. Você vai ligar aqui ao fase. E o conector de terra você vai ligar no condutor de proteção. Então é só isso, é bem simples, né? Não tem interruptor, não tem ponto de seccionamento, não tem nada. É uma ligação direta lá com a rede e a tomada. Não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Aqui é o do interruptor. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Então vamos voltar para o slide anterior. Desculpem aí. Pronto, vamos voltar aqui para o slide anterior, em que nós temos agora que fazer as conexões, né? Nós já dimensionamos as tomadas, nós já posicionamos o quadro geral, nós já posicionamos... Adson da Silva aí só no pão. Já posicionamos as tomadas, né? Com a sua respectiva simbologia. Vamos agora realizar as conexões, né? Entre as tomadas, né? As tomadas e o quadro de distribuição. Então vamos imaginar que o circuito ele saia do quadro e siga para esta caixa de passagem aqui no teto. E daqui eu ligue um circuito aqui para esta tomada. Se eu quisesse ligar, né, fazer uma conexão independente para essa tomada, eu poderia, né? Isso vai muito do critério do projetista. E se eu quisesse também fazer esta conexão pela parede, embutida aqui na parede, também poderia. Né? Isso vai ficar muito a seu critério, né? Você que está projetando. Não, eu quero que ele vá pelo piso. Vai pelo piso? Pode ir pelo piso também. Fica a seu critério. Oi? Eu poderia também fazer tipo assim, né? Passar a iluminação toda pelo teto e a tomada toda pela parede ou piso, né? Poderia também pelo piso, só que não é tão comum ser todo pelo piso, não. É mais comum pelas paredes, né? E subindo pelos tetos. Entendi. Vamos supor que eu faça uma ligação para cá. E vamos imaginar que eu ligue para cá também, ó. Poderia. Isso aí fica a critério de cada um, de cada projetista. Ô, professor, esse aí da forma que você está fazendo aí está bem simples. Agora, isso aí na prática é um bolo de fio aí que não tem mais tamanho, viu? Vou começar aqui dos mais simples, né? Então, o meu desenho aqui, eu não quero passar aqui por cima, né? Eu vou deixar ele meio... não vai ficar uma coisa perfeita, porque escrever aqui é meio complicado.
né? E apagar essas coisas aqui é meio ruim, esses números e tal. Eu vou deixar assim, mas não é tão feio assim não. Mas vamos imaginar que seja assim, ó. Vou tirar essa tomada do chuveiro, porque ainda não chegou a hora dele. Quando nós falarmos sobre as tomadas do chuveiro, a gente volta para ele. E aqui é de 600 VA, né? Deixa pequenininho aqui. Temos que indicar a potência 600 VA. Vamos imaginar que eu ligue um ponto aqui, né, para esta tomada. Um ponto para esta tomada aqui no quarto. E daqui eu siga pela parede. Então poderia seguir pelo teto também, ou pelo piso. E daqui para esta tomada. Então lembrando que isso aí fica a seu critério, viu, pessoal? Miquel está falando aqui que pode passar a fiação ao redor da área pela parede. Pode, isso aí fica muito a critério do projetista, né? Aí ele vai levar em consideração vários fatores, né? Vai levar em consideração o custo, a distância, né? O que às vezes não se leva em consideração é a facilidade, né? Às vezes quem executa é que sente as dificuldades lá na hora da execução, né? Então, o projetista ele imagina uma coisa, mas ele não está lá em campo para ver ou para sentir a dificuldade que é passar aqueles cabos, né? Passar aquele circuito. Então, uma coisa é o que está acontecendo aqui no papel, outra coisa é a execução lá na obra mesmo, né? Então, se talvez for mais fácil passar todos pela parede, né? Então é bom conversar com o projetista, dar essas dicas, né? Então passa tudo pela parede, o eletricista ou o pedreiro que vai deixar tudo pronto aqui, ele acha que é melhor passar por aqui. Então beleza, passa tudo pela parede. Professor, essa questão aí, muitas vezes o projeto vem de um jeito e o executante, na hora, ele muda, entendeu? Fica xingando lá o projetista, né? A gente encontra de uma forma melhor. Tem uma parede para dar uma roda da porra para cortar um concreto danado. A gente vai não tem um bloco mais fácil, entendeu? Pois é, porque tem coisas que não dá, às vezes não dá para prever, né, o que vai acontecer. E aí imagina de uma coisa no papel e lá na hora é um rolo danado, né? Bom, aí Mário Sérgio está perguntando aqui, professor, o neutro é só para um circuito? É uma boa pergunta, né? Não, nós veremos lá que quando falarmos sobre as divisões de circuito, nós veremos que os neutros são independentes, de cada circuito tem que ser o seu. Então, já que nós estamos considerando aqui o circuito 2, circuito de tomadas, então o circuito de tomadas tem que sair daqui do quadro de disjuntores um fase, o circuito de tomadas, o neutro, o circuito de tomadas e o terra. Então, já que aqui é o circuito 2, vamos representar aqui a fase 2, né? A fase do circuito 2. Vamos imaginar que por esse mesmo eletroduto passasse o circuito 1, o circuito de iluminação. Como é que nós iremos representar? Normalmente aqui na sequência, né? Vamos imaginar que eu vou desenhar em outro lugar. Vamos imaginar que seja assim, né? Aqui é o quadro de distribuição e aqui o ponto no teto, né? E o eletroduto. Então vamos imaginar que por esse circuito passa o circuito de tomadas e o circuito de iluminação. Como é que passariam aqui, ó? Passaria o fase do circuito 1, circuito de iluminação, o neutro do circuito 1 e o terra. Vou deixar o terra aqui sem o terra, deixar só o fase e o neutro. Do circuito 1. Circuito 2, fase do circuito 2 e o neutro do circuito 2. O neutro é independente, cada circuito tem o seu. O que pode ser compartilhado é o terra, né? Nós veremos que isso é mais à frente, né?
Você poderia deixar ele separado também? Pode também, pode mandar separado terra, né? O ideal é que cada circuito tenha os seus condutores próprios, né? O fase, o neutro e o terra. Mas a norma ainda permite que o terra seja compartilhado e seja derivado aqui nos pontos mais à frente. Então poderia ser dessa forma, beleza? Professor, tem algumas pessoas com a câmera ligada aí, tá travando que só azul aqui pra mim. E é? E é legal desligar aí. Se estiver desligando, se estiver travando, é bom então deixar desabilitado mesmo, né, as câmeras. Então, se puderem, pessoal, deixar desabilitada. Então, como nós estamos analisando somente o circuito 2, que é o circuito de tomadas, então vai ficar assim, né? Sai o circuito 2, vem aqui para esta caixa de passagem, né, que é um ponto de luz, na verdade, no teto, e daqui seguem as derivações. Então, para não ficar deitado, eu vou passar aqui na linha de chamada. Quem é que serve para esse circuito? Fase, neutro e terra. De que circuito? Circuito 2. E essa tomada, ela pertence a que circuito? Circuito 2. Então, eu vou representar aqui também, ó, circuito 2. Esta tomada, né? Estas tomadas, são duas tomadas que vão ser alimentadas por esse circuito, né? Esta derivação. Quem passa aqui? Fase, neutro e terra. Do circuito 2. E essa tomada também é do circuito 2. Aqui, né? Desta tomada para esta, quem é que segue por estas tomadas? O fase, o neutro e o terra do circuito 2. Então é só isso, a tomada é só isso, é bem simples. Não tem muita dor de cabeça como no circuito de iluminação, que tem o retorno, a depender da ligação são 2 retornos. Bom, aí sai um circuito deste ponto para este. Quem que segue por aqui? Quem pode me informar aqui quais são os condutores que seguem por esse circuito? Da sala para o banheiro. Aí vai o fase e o neutro, né? O neutro e o aterramento vai puxar um independente, né? Que é banheiro. Vamos lá, ó. Neutro e fase para iluminação e fase e neutro para tomada. Mas aqui a gente não está analisando a iluminação não, só o circuito de tomadas, né? Vai o terra também, né? O circuito 2. Fase, neutro, terra. Fase terra, Aí iria também a iluminação, né? Poderia passar a iluminação? Poderia. Poderia passar o do chuveiro também. Poderia também, né? Tem um limite de quantidade de cabos. A gente vai ver também mais à frente esse limite. Mas ainda daria para passar também, né? Aqui é o mais aconselhável aí, professor, no caso, o chuveiro é ter um circuito só para ele, não é isso? Um disjuntor ali. O circuito é só para ele, mas ele poderia vir aqui junto com os outros 3 aqui também, ó. 6, iria ficar, na verdade, se fosse cada um com seu condutor, 9 condutores aqui dentro, né? Aí nós teríamos que dimensionar para ver se é possível esses 9 condutores passar aqui dentro, né? Qual a dimensão do eletroduto, essas coisas. Vai ficar pequeno, vou passar a linha de chamada, fase, neutro e terra também para esta tomada do circuito 2, e esta tomada pertence ao circuito 2. Por que nós temos que colocar aqui o 2, né, da tomada? Porque neste caso aqui não tem cozinha, mas se tivesse uma cozinha, a cozinha seria, por exemplo, o circuito número 3. Então, nós teríamos que identificar, vamos supor que fosse a cozinha, né? Essa tomada como sendo a tomada da cozinha, do circuito 3. Mas não tem, né? Então vou apagar. Nós temos que identificar também as tomadas. O circuito a qual ela pertence. Então desce o fase neutro e terra, do banheiro para a sala, do circuito 2. Temos uma tomada aqui do circuito 2, outra tomada do circuito 2,
e mais uma tomada do circuito 2. Para esta tomada, desce o fase, o neutro e o terra do circuito 2. E para esta tomada, fase, neutro e terra do circuito 2. Desta tomada da direita para a tomada aqui da parte de cima do quarto, segue o fase, o neutro e o terra do circuito 2. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, professor. Diga, Dani. Me confundiu um pouco a questão do VA, no caso da tomada do banheiro, ser maior do que o circuito da casa no normal. Em que momento é que faz essa mudança ou essa divisão? Isso é a norma que determina. Deixa eu voltar aqui para a tabela. Aqui, ó. Vamos supor que ao invés de uma tomada só lá no banheiro, você queira colocar 4 tomadas, né? Um banheiro grande, né? Que você prevê lá utilizar vários equipamentos, né? Uma chapinha, uma máquina de barbear e tal. Então tem várias tomadas. Vamos supor que sejam 4 tomadas. O que é que a norma determina para essas 4 tomadas? E quais as potências, né? Ela diz que a potência das tomadas no banheiro, assim como na cozinha, as 3 primeiras serão de 600 VA. Então, uma de 600, outra de 600 e mais uma de 600. Como lá só tinha uma tomada, a potência lá daquela tomada era de 600 VA. Mas se fossem, aqui é um V, né? Se fossem 4, 3 delas seriam de 600 VA e a última de 100. Então, aquele 600 apareceu devido à determinação da norma, de ser 600 VA. Por que na sala não apareceu a de 600? Porque na sala a norma diz que, na sala, no caso aqui os demais cômodos, não, basta apenas tomadas de 100 VA, porque subentende que os equipamentos que vão estar presentes ali naquele ambiente são equipamentos de baixa potência, né? Uma televisão, um computador, né? Um notebook, um celular, um carregador de celular, um abajur. Então é uma coisa, ventilador, coisa de equipamentos de baixa potência. Então a norma determina que seja de 100 VA. Deu para entender aí, Dani? Mais ou menos, mas eu vou procurar ler um pouco mais para ajudar a abrir mais a mente. Obrigada. Tá certo. Eu espero que você tenha compreendido pelo menos um pouquinho aí. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Professor, aproveitando o gancho aí, o senhor falou, acho que se tivesse uma cozinha aí, e as tomadas dessa cozinha seriam um terceiro circuito, assim, justamente por conta da norma. De 600 VA? Digamos que tivesse uma cozinha aí com 2 tomadas. Essa tomada não pertenceria ao circuito 2, sim ao circuito 3? Pertenceria ao circuito 3, porque... Teria que ter um circuito separado só porque é a cozinha, né? Só porque é a cozinha, A norma diz que cozinha, áreas externas, lavanderia, tem que ser circuitos separados. Entendi. O Grilo zoa dentro da porra. Esse eu não sei nem onde é que ele tá para jogar aqui um negocinho nele. Vamos a mais um exemplo. Então vamos supor que nós temos agora uma cozinha e essa cozinha tem essa dimensão, ó, 3,5 por 4,2. Qual é a potência e qual a quantidade de tomadas para este cômodo?
Tem alguém com áudio ligado aí, não tá dando para ouvir quase nada. Como é? Desculpa, não entendi. Tem alguém aí com áudio ligado aí, tá dando muita interferência aí. Se alguém estiver com o áudio ligado, por favor, desabilitar. Então vamos lá, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é dimensionar a área do cômodo, né? Vamos dimensionar a área do cômodo. Então vai ser 3,5 multiplicado por 4,5. 4,5. Então a área será de 14,4 metros quadrados. 14,7 metros quadrados. Como a área é maior do que 6 metros quadrados, o que é que nós temos que fazer? Passar para a segunda parte, que é calcular o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? 3,5 mais 3,5 mais 4,2 mais 4,2. Então, 8,4 mais 7, 15,4 metros. E agora, pessoal, nós temos que fazer o quê? Quem pode me ajudar aí? Dividir para 5. 15 dividido por 5, não é, não, professor? Vamos lá, vamos relembrar o que a norma diz, né? A norma diz que nós temos que pegar este 15,4 e dividir por 3,5. Por que 3,5? Porque agora nós estamos lidando com a cozinha. E a cozinha nós temos que dimensionar uma tomada a cada 3,5 metros. Então, não fazer essa confusão aí. É 14,5 mais 8,4. É isso mesmo, 14,5. Então, vamos dividir por 3,5. Esqueci. Confunde um pouco, viu? Esses detalhezinhos aí, de acordo com o cômodo, confunde. 15,4 dividido por 3,5 dá 4,4, que no final das contas serão 5 tomadas aqui embaixo, né? 5 tomadas. Dimensionaremos 5 tomadas. E como é que vão ficar estas 5 tomadas? As primeiras 3 aí é 600 VA. Né? As primeiras 3, 600 VA, né? Então serão 3 de 600 VA. E as outras duas, de quanto as outras duas? 100. De 100, professor? Isso, as outras duas de 100. Duas de 100 VA. Beleza? Alguém não entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Pode repetir, professor. Vamos lá, repetindo, né? O procedimento aqui é bem parecido com os outros cômodos, né? Com a sala, com a cozinha. Primeiro vamos dimensionar a área. Multipliquei aqui 3,5 por 4,2, que as dimensões são essas, né? Encontramos 14,7 metros quadrados a área. Como ela é maior do que 6 metros quadrados, nós vamos para a segunda etapa, que é calcular o perímetro, para definir a quantidade mínima de tomadas. Então, o perímetro é a soma dos lados, 3,5 mais 3,5 mais 4,2 mais 4,2, que dá um total de 15,4 metros. Então, dividindo aqui 15,4 por 3,5, por que 3,5? Porque a norma diz que nós temos que dimensionar uma tomada a cada 3,5 metros na cozinha. Então, deu 4,4. Quando dividimos aqui 15,4... No caso, o de 5 lá, professor, eu pensei que era dividir por 5. O 5 é para onde? Para a sala e para o quarto. Ah, entendeu.
Então, deu 4,4. Então, aproximamos para mais, né, o número de tomadas. Serão 5 tomadas na cozinha. Destas 5 tomadas, as 3 primeiras tem que ser de 600 VA e as outras que sobram, né, as outras duas, de 100 VA. Então, qual é a potência total da cozinha? 600 vezes 3, 1.800, mais 200, 2.000 VA. É a potência total da cozinha. A partir desta potência que nós iremos calcular a corrente que vai passar por esse circuito e dimensionar o disjuntor deste cômodo, né, deste circuito. Que não é agora, né, nas próximas aulas. Mas, professor, oi. No caso, porque as três primeiras são de 600 VA, as três primeiras é obrigatório? É obrigatório, porque a norma que determina que seja de 600. Por quê? Porque a norma já dá uma ideia... As três primeiras. Isso. Ela já dá uma ideia de que naquele ambiente as máquinas já são um pouco mais pesadas, né? Um liquidificador já consome mais do que uma televisão, um forninho, né, já consome muito mais do que um aparelho de som. Então, são equipamentos que consomem muito, que tem uma corrente muito grande passando por eles. Então, a norma já determina que pelo menos 3 tomadas sejam dimensionadas com 600 VA. Então, no caso, podemos considerar essas 3 tomadas de 600, no caso, o watts também, que é dado em potência? Não. O watts é uma coisa, né, é um tipo de potência, e o VA é outra potência. O watts vai ser sempre menor do que VA. Entendi. Ô, professor, esses 2.000 VA, isso eu acho como mesmo aí? Esses 2.000 é porque nós temos aqui 3 tomadas de 600. Então, 3 vezes 600 dá 1.800, não é isso? O total dessas 3 tomadas. E mais 2 tomadas de 100. Então, 2 vezes 100, 200. 1.800 mais 200 dá 2.000. Mas isso aqui é para outra aula. Entendi. Eu só adiantei aqui um dimensionamento de outra aula para a gente dimensionar o disjuntor. Pronto. Uma última dúvida aqui para a gente finalizar. Essas 3 tomadas aqui, ó, de 600 VA, elas serão TUGs ou TUIs? Quem pode me tirar essa dúvida aí? Como é, professor? Repete novamente que eu não ouvi, não. Nós estamos utilizando aí 3 tomadas de 600 VA. Elas são classificadas como TUI ou TUG? TUI, não é não, professor? As 3? Eu ponho com o áudio aberto, eles vão incomodando o áudio aí. Marconi, né? Deixa o áudio aí, moral. Ó, essas 3 tomadas, não é porque elas são de 600 VA, né, que elas sejam tomadas de uso específico, elas são TUIs. Não, não é isso. Isso aqui é a questão entre TUG e TUI é uma classificação. Não quer dizer que sejam tomadas diferentes. O que é que a norma diz? A norma diz que na cozinha você tem que determinar no mínimo uma TUI. Então, dessas 3, pelo menos uma delas tem que ser TUI. Então, uma TUI. Por que uma TUI? Porque vamos supor que você tenha lá um micro-ondas que ele consuma muito. Então, você já vai deixar reservada aquela tomada para ele, aquela de 600 VA, que é uma TUI. Essa TUI aqui eu deixei reservada para o micro-ondas. As outras duas de 600 VA serão TUGs. As de 300, uma TUG e outra TUG, 2 TUGs. E aí eu poderia conectar qualquer outro equipamento nessas tomadas. Né? Isso é uma classificação, não é que eu vou utilizar uma tomada diferente. Todas são iguais, todas as tomadas são iguais, mas eu vou deixar aquela reservada para um determinado aparelho, ou eu não tenho nenhum aparelho específico naquele local, não tenho, eu só tenho o cômodo, só tenho a casa, só tenho a cama, mas não tem nenhum móvel, não tem problema. Você vai ter que deixar reservado uma tomada como sendo uma tomada TUI, classificada como TUI. Quando você comprar, adquirir a máquina, você utiliza naquela tomada.
Nas demais, né, são tugs, 3 de 600 VA, 2 de 100 VA. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Não entendeu? Aí o Cristiano falou que não esquecendo que tem a geladeira, né? As geladeiras mais modernas, elas consomem menos do que as mais antigas, né? A potência é um pouco menor, né? Mas tem geladeira que parece que são 2 ou 3 freezers ao mesmo, consome mais do que um ou 2 freezers, né? Então, aqueles armários grandões, né? Então, pode ser que naquela você defina como específica somente para geladeira, né? Uma TUI, só para geladeira. O William está perguntando aqui que tomada essa é uma tomada comum. É uma tomada que você compra na casa de material de construção, uma tomada comum. Não é uma tomada diferente, não. Não é de uma marca diferente, não é uma mais cara, não, é uma tomada comum. A única coisa que você vai indicar, né, vou colocar na sua mente, aquela tomada ali, não vou conectar nenhum outro aparelho, só este aparelho específico, só o meu micro-ondas, só o meu forno, porque ele é específico para aquele aparelho. Ô, professor, talvez o que confunda o pessoal seja a questão como ela é de uso específico. Aí tem que ficar claro assim para a gente a questão de quando é uso específico, aí vai vir uma fiação específica para aquilo ali, não é isso? Não necessariamente. Uma fiação específica seria, por exemplo, para o chuveiro ou para o ar-condicionado. Esse sim vai um circuito exclusivo para ele. Vão 3 condutores só para ele. Pessoal, nosso tempo já passou um pouquinho, mas eu peço a compreensão de vocês. Eu finalizo agora a aula, faço a chamada e estão liberados. Quem quiser ir saindo também, pode deixar o nome aí no chat que eu pego a presença e marco aqui a presença de vocês. Então, no caso do ar-condicionado, aí vai um circuito só para ele, né? Um fase e um neutro em terra só para ele. É um circuito específico para ele, especial só para ele. No caso da cozinha, não é pelo fato de ser uma TUI, uma tomada de uso específica, que eu vou levar um circuito independente para ele, não precisa, não é, isso é uma classificação, não é obrigatoriedade levar um circuito só para isso, porque senão nós teríamos que levar 5 circuitos lá para tomar, lá para a cozinha, ó. Aí teria que ir um fase, um neutro e um terra para um circuito, um fase, um neutro e terra para outro, um fase, um neutro e terra para outro circuito, fase, neutro e terra para outro e fase, neutro e terra para outro. Ou, só para 3, na verdade, né? Já que nós temos 3 TUIs, eu queria 3 de 600 VAs, um fase, neutro e terra para cada um de 600, não. Eu defini só um como TUI. Então eu vou levar uma específica só para esse TUI e outros circuitos para as 4 que sobram, né? As 2 TUGs, as 4 TUGs, né? 2 de 600 VA e 2 de 200. Não precisa levar 2 circuitos aqui nesse caso, né? Uma para a TUI e outra para a TUG. Não é desse jeito. Você vai levar um circuito só. Apaga isso aqui, leva um circuito só. Só que você diz que aquela tomada ali é específica para um equipamento. Essas coisas confundem um pouquinho, mas dá para entender, né? Eu acredito que dê para entender, sim. Agora sim, professor, entendi. Porque no caso o geral ele já tem a medida para suportar tudo isso aí, né? Por aqueles 2.000 que eu somei, é o geral da cozinha. Perfeito, professor, entendi agora. Beleza, então. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, já que nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui, que já passamos aí 3 minutos do nosso horário. Vou fazer a chamada, à medida que eu for chamando, vocês podem ir saindo. E amanhã a gente conversa sobre o trabalho, que vai valer 50 pontos. O trabalho vai ser um projeto elétrico. Então eu já vou pedir de antemão que vocês organizem
uma equipe com 4 componentes, já começa a organizar de agora, e amanhã eu dou as instruções de como é que será feito esse trabalho. Então, já comecem a procurar aí os parceiros aí, 4 componentes por equipe. Eu sugiro que vocês façam uma lista lá no grupo, colocar a equipe 1, fulano, ciclano, beltrano, equipe 2, aí já vai colocando as listas lá, né, para não ficar naquela, eu fico com a equipe, já deixa lá os nomes disponíveis com as equipes, que eu vou precisar desses nomes também, para saber quem é quem aí que está nas equipes. Beleza? Já tem um grupo aí, professor, que de um trabalho anterior aí, do outro professor, já pode manter, e são 4 também. E aí, não sei quantos são aí o grupo de vocês, se já for de 4, já tem uma equipe de melhor ainda. Já faz a minha e do professor. Isso. Professor, essa nomenclatura aí, TUI e TUG, é fixa, é fabricante? Não. Pode explicar aí para mim? Não é o fabricante que diz se é uma TUI ou se é uma TUG, não. É você, projetista, que vai indicar se ela vai ser de uso geral ou se ela vai ser de uso específico. A tomada é a mesma. A única exceção é com relação a algumas tomadas que são realmente específicas, como, por exemplo, a tomada de uma máquina de solda. Eu não tenho como utilizar, pelo menos aquelas antigas, né? Não tenho como utilizar uma tomada de 20 amperes nela. Então, ela já vem com uma tomada certinha já para ela. Uma tomada grande, que é a tomada tripolar, se ela for trifásica, né? Uma tomada tripolar ou uma tomada bem grande, né? Porque eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar para vocês. Mas ela já vem, ela é diferente, é uma tomada diferente. Nesse caso, sim, é uma tomada específica e específica mesmo. Mas nos demais casos, não. Geralmente as TUI, ela vem especificando 20 amperes, né, professor? Ela já pode ser considerada uma TUI, né? Você já pode definir aquela tomada como uma TUI. Mas você poderia utilizar uma tomada de potência menor, uma tomada de 10 amperes, como sendo uma TUI também. Ok, obrigado. Beleza, então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a chamada, vou finalizar aqui a gravação e fazer a chamada. E